O ministro do STF, Gilmar Mendes, anulou todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro José Dirceu, no âmbito da Operação Lava Jato. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa do político e estendeu a Dirceu os efeitos da decisão do STF e considerou Sérgio Moro suspeito para atuar em processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos entender isso daí. Vamos esmiuçar isso aqui, vamos destrinchar para ficar bem claro para vocês terem argumentos quando algum bolsonarista vier falar que o Lula é um descondenado. José Dirceu foi condenado a 23 anos por corrupção passiva, que seria receber dinheiro, organização criminosa, que seria se associar a outros políticos para cometer os crimes, e lavagem de dinheiro, que seria para ocultar a origem criminosa desse dinheiro. O Gilmar Mendes, analisando o que havia acontecido, analisando os autos do processo, ele chegou à conclusão de que havia um plano, e o plano era condenar José Dirceu para se poder chegar ao Lula. Uma das coisas muito interessantes desse processo é que José Dirceu foi condenado por receber propina. E o empresário envolvido foi liberado, porque não havia provas de que ele havia pago propina. Quer dizer, está comprovado de que recebeu a propina, e o empresário não está comprovado de que ele deu a propina. Totalmente incoerente. Quando da suspensão de Sérgio Moro, abriu brecha para que tanto as pessoas inocentes, que não estavam envolvidas com a corrupção da Petrobras, que existiu sim, pudessem pedir a anulação das suas respectivas penas e condenações. O fato é que também muitos culpados vão se beneficiar disso. Tudo isso porque o juiz Sérgio Moro e Dallagnol, que hoje se mostram radicais de extrema-direita, e para nós é claro o posicionamento político deles, eles batiam no peito e estavam buscando justiça. Com o seu projeto de poder, o seu projeto político para pegar o Lula, eles foram condenando gente inocente até o Lula, e isso só ficou claro graças ao vazamento das conversas entre eles. Eu vou citar para vocês uma que talvez vocês não saibam. Tá? Não foi muito divulgado, a Rede Globo nunca se retratou, as grandes emissoras nunca fizeram uma autocrítica, coisa que eles cobravam muito do PT, que o PT deveria fazer uma autocrítica. Os vagabundos nunca fizeram autocrítica alguma, mas eles exigiam isso do governo. Então vamos lá. José Dirceu, por ser o braço direito do então ex-presidente Lula, tinha que ser incriminado para que se pudesse chegar ao Lula, porque eles não tinham prova alguma. Você vendo, você assistindo tanto o julgamento quanto você lendo os autos do processo, não há uma prova contra o Lula. Tanto que eu, quando vi tudo aquilo, falei, nossa, o Lula não fez nada, vai ser liberado. Quando apenaram o Lula, eu fiquei surpreso, eu falei, o que é isso? E, engraçado, nenhum jurista ficou, nenhum se manifestou. O José Dirceu disse que confia na justiça. Bem tardia, porque prejudicou a vida dele. Hoje, ele seria presidente da República. Não seria Dilma, seria José Dirceu. Nas mensagens trocadas pelo Telegram entre juiz e promotor, ficou claro que eles tinham um plano para essa condenação. E o Gilmar Mendes cita isso. Bem, o que foram essas, para quem não acompanhou? Uma bomba que foi publicada pelo The Intercept. Na época, o Greenwald estava à cabeça da coisa. Demonstrava-se conversas criminosas entre juiz e promotor, combinando estratégias e resultados. Sérgio Moro, quando ministro de Bolsonaro, manda a Polícia Federal prender o hacker que havia invadido o Telegram e que havia vazado as conversas para o The Intercept. Ele dá um tiro no próprio pé, porque o pessoal chega lá, pega mais provas e mais conversas ainda, ficou conhecido como Operação Spoofing. Pegaram várias provas, mais provas ainda, e mais conversas entre juiz e promotor. Então ficou muito claro que Sérgio Moro e Dallagnol eram desonestos em suas acusações. Vamos a alguns detalhes importantes. O empresário Fernando Moura apresentou uma versão completamente diferente daquela narrada nos termos de colaboração, que no caso ele imputaria os crimes a José Dirceu. Em razão dele ter adotado uma versão completamente diferente, pediu-se as gravações do inquérito da delegada. Eis que o Ministério Público diz que não há gravações, não há conversas. Mas foi descoberto. A delegada Érica, vou ler aqui para vocês. Como expõe Érica, ela entendeu que era pedido nosso e lavrou o termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com o escrivão e tudo, quando não ouviu nada. Dá no mínimo uma falsidade. A delegada armou e colocou na boca do sujeito coisas que ele não havia falado. Era um acordo de colaboração falso. Eles falsificavam documentos. E ao ver isso, o que o Dallagnol fez? O que o Ministério Público fez? Dallagnol se preocupou em proteger a delegada. Se o colaborador e a defesa revelarem como foi o procedimento, a Érica pode sair muito queimada nessa. Pode dar falsidade contra ela. Isso me preocupa. Olha o trabalho do cara, proteger criminoso.
E os inocentes que se danem. Pessoal, é um grau de psicopatia. Dallagnol, Moro, frios, covardes, imputando crimes a quem não os cometeu. E livrando vagabundos. Detalhe, hein? Essa delegada Érica é a mesma que prendeu o canceler, o reitor, que veio depois a se matar por sentir vergonha, por se sentir injustiçado. Ela foi a culpada pela morte do canceler. Que quem tem vergonha, muitas vezes não suporta essa pressão. Acabou por aí? Não. Sérgio Moro, quando ministro, ainda premia essa delegada. Foi premiada com um cargo que lhe dava mais tudo. O plano deles era pressionar ao máximo José Dirceu para que ele tirasse o dele da reta, atribuindo os crimes ao Lula. Seria uma falsa delação. Acontece que José Dirceu foi guerrilheiro, José Dirceu é honesto, José Dirceu é uma pessoa de caráter, como poucos, forte, não se deixou levar por isso. Mas eles chegaram até a ameaçar prender a filha do José Dirceu para pressioná-lo. Mas o José Dirceu não caiu nessa. Eles não tinham prova alguma contra a filha do José Dirceu. Ela não tinha nada a ver com nada. Mas eles fizeram isso para criar ciladas. E ainda tudo isso vazou nas mensagens da Vaza Jato. Tudo isso tá lá. As conversas dele, coloca ela aí, não, deixa genérico, que aí vai passar batido, vai dar a entender que ela sabia. Desse jeito. É só se pensar. Uma pessoa com intelecto do José Dirceu, ele tem 1000 maneiras de ganhar muito dinheiro que não seja por meio da corrupção. Mas eles queriam criar uma narrativa para prender o Lula e para isso prender o José Dirceu. E depois vieram a prender o Lula. Se não fosse o hacker ter invadido e descoberto que Moro e Dallagnol eram 2 pulhas, eram 2 bandidos criminosos que estavam atribuindo crimes a inocentes e acobertando culpados, Lula estava lá até hoje. José Dirceu também. Então a coisa é muito grave. E não pode ficar por isso mesmo. Tem que haver justiça. O Sérgio Moro, aliás, deveriam até fazer uma investigação sobre ele ter feito esse concurso realmente para juiz e ter entrado, porque não é possível. Ele é completamente imbecil. Você vê que o Flávio Dino é excepcional, né? Mas o Flávio Dino destruiu, mostrou que ele não sabe nada de direito. A gente acompanha Sérgio Moro no Senado, ele não tem noção de nada, sobre nada. Ele é completamente alijado de qualquer capacidade mental. Ele não tem um raciocínio. Ele é um malandro. Ele é um cara que armou. Mas ele não tem. Você vê que ele não tem preparo algum. Ele não conhece de direito. Ele dá cada escorregada na casca de banana. E o pessoal lá no Senado fica sambando em cima das coisas que ele fala. Eu sinto vergonha alheia. Porque eu não sou um profissional do direito, mas a gente vê que o que ele está falando, muitas vezes sobre o direito, em linguagem popular, é abobrinha. Ele não sabe nada. Você percebe quando o jurista tem noção do que está falando. Você tem essa noção. O Flávio Dino é um deles. Gilmar Mendes é um deles. E como o Gilmar Mendes disse, eles são ladrões de galinha mesmo, mal preparados. Por isso que o Gilmar Mendes falou para o Sérgio Moro que havia uma biblioteca muito boa no Senado e que ele deveria aproveitá-la. Quer dizer, chamou ele de ignorante, de inculto. A Lava Jato foi a maior farsa jurídica do nosso país. E o impeachment da Dilma foi outra farsa jurídico-parlamentar. Não havia crime, eles inventaram um crime e tiraram a presidente de lá. O nosso país precisa voltar aos eixos. São várias tentativas de golpe contra a Dilma, depois Bolsonaro, prenderam o Lula, também foi um golpe. Então vamos ver agora como é que vai ser o tratamento para um verdadeiro golpista, um verdadeiro bandido. Em nota, a defesa afirmou que José Dirceu recebeu com tranquilidade a decisão e sempre confiou na justiça. O ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Dallagnol criticaram a anulação das condenações em uma rede social. Para Gilmar Mendes, há indício de que Moro atuou contra o Dirceu para chegar a Lula. E na decisão, o magistrado disse que os indícios levados ao STF mostram que a mesma falta de isenção de Moro em relação a Lula também impediu que José Dirceu tivesse direito a um julgamento justo e imparcial. A decisão restitui os direitos políticos de José Dirceu e entende que os processos contra Dirceu tinham por objetivo real atingir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que demonstra quebra de parcialidade das ações. A anulação atende ao pedido da defesa do ex-ministro, que solicitou a extensão da decisão da segunda turma do Supremo, que considerou parciais as decisões da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, nos casos que envolvem Lula. José Dirceu disse que sempre confiou na justiça. Não devia. Mas vejamos as notas de Gilmar Mendes. Os elementos concretos demonstram que a confraria formada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba encarava a condenação de Dirceu como objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que, em seguida,
seriam oferecidas contra Luiz Inácio Lula da Silva, diz Gilmar Mendes. Para o ministro, a anulação dos atos se justifica diante de indicativos de que juízes e procuradores ajustaram estratégias contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra o outro. A acusação contra José Dirceu era um ensaio da denúncia que seria oferecida contra o atual presidente. Afinal, ao antecipar detalhes da denúncia que seria oferecida contra Luiz Inácio Lula da Silva, em mensagem dirigida ao ex-juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol se referiu especificamente ao ora requerente, José Dirceu. Pessoal,